queijo canastra é uma especialidade brasileira e sua origem remonta aos primeiros colonizadores portugueses que chegaram no Brasil. Bom, a origem do queijo canastra em si mesmo remonta aos portugueses, na época do Brasil colônia ainda, né? Por volta de 1600, 1700. Em Portugal sempre teve queijos brancos, né? Inclusive com leite de ovelha e tudo mais. Essa tecnologia foi trazida para cá, de fazer um queijo fresco, porém, não com leite de ovelha, que não existe na região, com leite de vaca. E o queijo da canastra começou dessa maneira, e sempre foi um queijo que foi elaborado para ser um queijo fresco, mas ele acabou sendo um queijo curtido, como se diz na região, devido justamente à ausência de grande número de estradas vicinais, então o queijo demorava muito a ser coletado para ser levado para as capitais. E nessa época ainda era feito, era apenas leite cru, basicamente, né? Coalho e sal. E esse coalho sempre foi um coalho de origem animal, natural, que sempre foi preparado na época aí, de ruminantes, especialmente de tatu. Nessa época o tatu podia ser caçado, era comum caçar para alimentação, e como é um ruminante, o quarto estômago, que é o abomaço, onde ficam as enzimas, era extraído e era colocado essas membranas para secar, e dessa membrana é que fazia a extração no soro, que depois era colocado no leite para coagulação. Então era uma coagulação, um processo totalmente natural. Leite, coagulante à base de coalho de estômago de tatu, né? E o sal. E esse queijo curtia naturalmente durante várias semanas. Sérgio, agora eu quero te fazer uma pergunta polêmica. Bora pra polêmica, vamos lá. A gente vê muito falar que o gado criado a pasto tem melhores características para o leite e logo para o queijo. Mas você aqui faz uma produção com o seu gado 100% alimentado com silagem. Só que daí essa silagem te dá um super ouro na França. Como é que é isso? Como se diz, resultado tá dando, né? A gente tá vendo. É muito polêmico isso. A gente no começo, acho que falta um pouco de informação do produtor, tudo. O pessoal fala, o pasto é melhor que silagem. Hoje é comprovado, silagem é um alimento mais completo e nutritivo para um animal. E o que é o segredo é uma silagem de boa qualidade. Isso não vai interferir no queijo. O queijo dá problema com silagem é com a silagem mal feita, cortada na hora errada, mal compactada. E isso já caiu por água abaixo, esse mito aí que queijo de silagem não é bom. Como se não fosse bom, não tinha ganhado uns poucos de prêmio aí que já ganhou, né? E a silagem definitivamente é um alimento totalmente balanceado para o gado, né? Controlado para o gado, né? E você mantém ele o ano inteiro, né? Hoje a gente não tem surpresa com a alimentação do gado, interpere, igual tem muita a seca prolonga, excesso de chuva, a alimentação do gado é sempre a mesma o ano inteiro. Aí isso você também te ajuda na sua produção e na qualidade de vida do animal também. Ele tem alimento farto o ano inteiro. Como que você faz o processo de maturação dos seus queijos aqui hoje? Hoje a maturação dos meus queijos aqui são na cave, uma cave climatizada, que eu montei, uma cave moderna, que a gente fala, né? E a gente tem hoje o controle total de temperatura e umidade do queijo, dando também uma maior qualidade e constância o ano inteiro na maturação. Você traz um equilíbrio para o produto final, né? Isso. A gente evita surpresa no queijo, né? Tem essa muita oscilação de estação, né? A estação no inverno, verão, são queijos diferentes. A gente trazendo essa climatização, a gente dá um padrão e uma qualidade maior para o nosso produto. No Brasil, muita gente ainda tem preconceito com o queijo mofado, né? Tem dificuldade de aceitar, mas nossa, mofo não é sinal de queijo estragado? E você tem um queijo mofado aqui, super ouro na França. Como é que você lida com essa dificuldade do consumidor em aceitar o mofo no queijo? Dudu, é verdade, tem muita gente ainda que tem esse receio do queijo mofado. Mas hoje a gente já tem várias pesquisas de faculdade que já comprovaram que o queijo é um mofo benéfico, além do mofo natural. Hoje esses queijos que o pessoal consome tudo, tem brie, gorgonzola, são todos mofos também, inoculados. Só que o pessoal ainda tem a receio do artesanal, porque, por exemplo, o nosso queijo, que é um mofo natural, ele dá variação de tonalidades de cor no queijo, né? Por exemplo, meu queijo está dando até um mofo azul nele. Já estamos pesquisando já lá na USP
Tendência agora, sai os resultados agora, mas já é 70% de ser um Roquefort. Esse Roquefort, Penicillin Roquefort da canastra. E natural daqui. Natural. Aí a gente tá só guardando mais resultados pra gente também tá trabalhando melhor esses mofos. Que como esse mofo, quando eu comecei, pra mim foi uma surpresa. Eu tinha 3 meses de produção, pra mim meus queijos estavam todos estragados. Eu nem condeno quem fala dos mofos, não. Até que veio mais um trabalho da associação nisso, que identificou meu mofo, que era um mofo natural, que na verdade eu tinha um diamante aqui no sítio, né? E que eu comecei a trabalhar esses mofos, e veio pesquisa. Hoje que a gente pode ter mais confiança que é tudo pesquisado, tudo testado e não tem erro. O mofo que temos hoje é um mofo bem sadio. O mofo normalmente cresce em queijos que têm fermentação. Mofo é um micro-organismo, né? Um fungo, ele só cresce em meio ácido, tá? Então, quando você vê um queijo que está mofado, cheio, né, de crescimento de fungo, indica que ele teve uma boa fermentação. Isso é um bom sinal de que houve um processo de degradação da lactose, formação de ácido lático e tudo mais, tá? Mas ele tem um papel, porque quando o mofo cresce, o mofo começa a consumir o ácido lático que está na casca do queijo. E aí tira a acidez dessa região, ela fica menos ácida, tá? E aí ele começa a produzir enzimas, né, que são substâncias que são capazes de degradar as gorduras do queijo e também as proteínas. E essas enzimas vão migrando para dentro do queijo, pouco a pouco, na água do queijo. E começam a curar o queijo de fora para dentro, no que nós chamamos, no nosso jargão, de maturação centrípeta. A maior parte das maturações são centrífugas, né, de dentro para fora. Então o fungo tem esse papel de influenciar no sabor, especialmente na região da casca, e também conferir um certo aspecto ao queijo, que mostra muito um queijo tradicional, feito nos moldes antigos e tudo mais. E quais são as características que esse mofo traz sensorialmente para o queijo? Ele deixa um queijo único. É um queijo com a massa bem macia, cremoso, uma massa bem untuosa. E esse mofo dá bastante nisso. E também nessa quebra que dá de lactose, esse queijo meu com 14 dias já não tem lactose. Quem tem alguma intolerância, você já pode alimentar sem problema e sem susto, que você não vai ter. Então você que tem lactose, não posso comer queijo. Pode. Queijo da canastra aqui com 14 dias, 0 lactose. E isso vai agregando mais no nosso queijo, trazendo mais diferença nele, né? Vendo que é um produto único. A canastra hoje não é à toa que está no destaque que ela tem. O terroir da região da canastra é algo muito específico, porque a canastra é uma região de montanhas, né? Tipicamente de altitude, compreende atualmente 7 municípios, que é a região chamada da canastra, do terroir, e é uma região que tem um clima mais moderado, mais temperado, e que favorece a fabricação desse tipo de clima, né, de queijos, né? É a vegetação de cerrado, mais rala e tudo mais. Além disso, eu acho que também tem a ver o tipo de micro-organismo que cresce nessa região de altitude. E é interessante porque o próprio processo de fabricação do queijo da canastra dá mais características a esse terroir local, que aparentemente são bactérias que existem nessa região e somente nessa região, que não existe fora da região da canastra, que são muito adaptadas ao modo de fazer o queijo na canastra, que é tipicamente a fabricação de um queijo muito ácido, que ele fermenta muito durante a noite, né? E com um alto teor de sal, porque ele é salgado de um dia para o outro com sal grosso. E além disso, essas bactérias desse terroir, elas crescem no solo que tem muita acidez e muito sal. Nada disso pode ser copiado fora da canastra, porque não existem essas condições fora dessa região limite da canastra. Então, isso caracteriza muito esse tipo de terroir e valoriza muito o queijo que é fabricado na canastra. Como que você vê o mercado do queijo artesanal no Brasil, o futuro dele? É um mercado hoje que está crescendo bastante, né, Duda? Eu acho que ainda tem muito a ser explorado. Muita pessoa ainda conhecer esse tipo de mercado. Que hoje o mais tradicional, assim, o pessoal, talvez pelo custo, é um custo mais alto, um pouco o produto, mas ele está ganhando o consumidor. Hoje o pessoal está dando valor no produto direto
da fazenda, sem ser da indústria, uma coisa mais natural. E isso hoje o pessoal tem procurado bastante. Eu acho que a tendência agora é só ir aumentando cada dia mais. E o Brasil se tornar a pátria queijeira, né? Além de consumidor passar a exportar, é uma tendência eu acho que eu vejo para os próximos anos. A Serra da Canastra é um cenário de história, de onde sai um queijo que é orgulho nacional, das mãos de pequenos produtores guardiões dessa tradição. Aqui na Serra da Canastra, cada queijo entrelaça aromas e sabores com a alma do Brasil.